Sabe, por muito tempo, a psicologia olhou para a mente humana com um foco bem específico, o que está quebrado e como consertar. Mas e a outra metade da história? E aquilo que nos faz fortes, felizes, resilientes? A gente vai dar uma olhada numa mudança fundamental que está reequilibrando essa balança. Bora lá então? Para começar, a gente precisa entender o problema central que existiu por décadas, né? A ciência da mente tinha um lado preferido, e isso acabou criando um desequilíbrio gigantesco na nossa forma de entender o que significa ser humano. Então, a pergunta que meio que deu start para essa revolução foi bem direta. Onde será que a psicologia realmente investiu seu tempo, sua pesquisa, sua energia durante a maior parte do século XX? A resposta, olha, é bem surpreendente. E a resposta está aqui, ó, em números bem claros. Uma busca simples num banco de dados de artigos científicos já revela tudo. Pensa só, entre 1970 e 2006, foram publicados mais de 110 mil artigos sobre depressão. Agora, sobre felicidade, pouco mais de 4 mil. A proporção é de mais de 20 para 1. É uma diferença absurda, não é? Então, o que aconteceu foi o seguinte: a psicologia virou basicamente uma ciência das patologias. Ela se tornou especialista em ansiedade, em trauma, em transtornos mentais. Mas e a alegria, a coragem, o bem-estar? Sobre isso, ela não tinha quase nada para dizer. Era como se a gente tivesse só metade do mapa da experiência humana. Faltava o resto. Mas aí a coisa começou a mudar. Lá pro finalzinho dos anos 90, uma voz importante surgiu pedindo pra, corrigir o rumo, pra gente voltar a ter um equilíbrio. E para entender essa virada, o contexto histórico é fundamental. Olha que interessante. Antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia tinha 3 grandes missões. Só que aí, depois da guerra, a urgência era tratar os veteranos, né? Com isso, praticamente todo o esforço foi para uma missão só: curar as doenças. As outras 2 ficaram meio que esquecidas na gaveta. E isso foi assim até 1998, quando Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Americana de Psicologia e falou: opa, peraí, tá na hora de resgatar o que a gente deixou para trás. A ideia dele era simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Ele não estava dizendo vamos parar de estudar as doenças. Nada disso. A questão era vamos também estudar o outro lado. Era preciso construir uma ciência com o mesmo rigor para entender o que existe de melhor nas pessoas. E foi daí que nasceu a psicologia positiva. Mas afinal, o que ela estuda? O conceito principal é uma coisa que, no fundo, todo mundo busca, mesmo que não chame por esse nome. A palavra-chave aqui é florescimento. E olha, florescer não é só não estar doente, tá? É muito mais que isso. É um estado ativo. É quando a saúde mental está positiva, com emoções boas, e a pessoa está funcionando super bem, tanto no lado emocional quanto no social. E essa citação resume a ideia de um jeito brilhante. Florescer não é só existir, não é só sobreviver. É viver com intensidade, sabe? Com engajamento, com propósito. É aquela diferença básica entre simplesmente passar pelos dias e viver de verdade, de forma plena. Ok, mas para estudar isso de um jeito científico, como se faz? Bem, o movimento se organizou em 3 pilares. O primeiro foca nas nossas experiências subjetivas, sabe? Felicidade, otimismo. O segundo pilar olha para os traços individuais positivos, como as nossas forças e virtudes. E o terceiro, que é super importante, analisa as instituições positivas, como a família e o trabalho, e como elas podem ajudar a gente a florescer. Beleza, mas e na prática? Como é que essa nova abordagem funciona? Vamos dar uma olhada em como a psicologia positiva ajuda a construir a partir das nossas forças, em vez de focar só em consertar o que está fraco. Vamos comparar os 2 modelos para ficar bem claro. De um lado tem o modelo tradicional, o da doença. O foco dele é na fraqueza. O objetivo, reparar o que está quebrado. A ferramenta principal é o famoso DSM, aquele manual que lista os transtornos mentais. Do outro lado, a gente tem o modelo das forças. O foco aqui é totalmente diferente, é nas qualidades. O objetivo é construir virtudes. E para isso eles criaram uma ferramenta própria. E essa ferramenta é a classificação VIA, ou Valores em Ação. Tem gente que até chama de o anti-DSM, porque a lógica é o oposto. Em vez de listar doenças, ela cataloga as forças e virtudes humanas. E o mais legal é que, depois de muita pesquisa em várias culturas e épocas, eles chegaram a 6 virtudes que são tipo universais: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Tá, mas e daí?
por que isso tudo importa na vida real. Qual o impacto prático de finalmente a gente ter uma ciência que olha para o lado bom da vida? E aqui vem o pulo do gato. A psicologia positiva não é só sobre pensar positivo e se sentir bem, vai muito além. As pesquisas mostram que quando a gente identifica e trabalha ativamente as nossas forças, como resiliência e otimismo, a gente cria uma espécie de barreira de proteção, funciona como prevenção. E isso, na verdade, já acontece. A psicoterapia é um exemplo perfeito. Pesquisas mostram que um número enorme de pessoas, tipo 90%, sente que a terapia ajuda de verdade. E o motivo não é só porque os sintomas diminuem, é porque uma boa terapia também ajuda a pessoa a enxergar e fortalecer as qualidades que ela já tem. Ela não olha só para o que está errado, ela constrói em cima do que já está certo. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A psicologia passou meio século mapeando as fraquezas da mente humana, e com isso conseguiu tratar mais de uma dúzia de doenças que antes eram consideradas incuráveis. Agora, imagina só o que a gente pode alcançar quando dedicarmos essa mesma energia para entender e cultivar as nossas maiores forças. O potencial é imenso.